Como trabalhar em equipe sem deixar de lado as individualidades? O mercado de trabalho exige cada vez mais pessoas dinâmicas e que trabalhem em cooperação. Nós vamos saber então de que forma que isso deve ser feito. A entrevista ao vivo é com o professor de cursos profissionalizantes, Diego Brandão, ao vivo aqui no estúdio. Tudo bem, Diego? Boa tarde. Boa tarde. Por que, apesar de ser extremamente necessário trabalhar em grupo, as pessoas ainda têm muitas dificuldades na hora de realmente dividir as tarefas com mais pessoas, com outros colegas de trabalho? Bom, o trabalho em equipe, ele consiste basicamente em você saber trabalhar com um grupo de pessoas, né, desempenhando funções relacionadas e com um objetivo em comum. E para se atingir esse objetivo em comum e trabalhar em equipe, é preciso que as pessoas tenham algumas características fundamentais, né? Essas características variam desde uma habilidade emocional para saber trabalhar sob diversas circunstâncias, até para conseguir trabalhar com diversas personalidades. Quando a gente fala em trabalho em equipe, consequentemente, são várias pessoas e nem sempre elas pensam da mesma forma, nem sempre elas têm a mesma personalidade. E fazer com que esses pensamentos, essas ideias sejam canalizados para um ponto só, né, um ponto em comum, geralmente é uma tarefa muito difícil e que exige muita habilidade desses integrantes. Vaidade não pode existir no grupo de forma nenhuma? De jeito nenhum. Quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente tem que pensar sempre no coletivo, né? Muitos individualistas, eles esquecem que, ao invés de se preocupar com o sucesso pessoal para se destacar no grupo, eles podem muito bem se preocupar com o sucesso do grupo e conseguir um sucesso individual dentro desse grupo. A individualidade aparece também, né? Aparece. Só que no mercado de trabalho, hoje em dia, uma das grandes exigências é que realmente saiba se trabalhar em equipe, né? Se trabalhar em grupo. Agora, essa dificuldade que muitas pessoas têm, Diego, isso não acaba vindo mesmo da infância? Porque a gente percebe que até no período escolar, quando é para fazer um trabalho em grupo, tem determinados alunos que não querem de jeito nenhum, dizem assim, não, eu gosto de fazer meu trabalho individualmente, sozinho. O trabalho em equipe, ele é uma questão de uma cultura desenvolvida desde da questão familiar até educacional mesmo. Desde pequeno se consegue desenvolver essa questão do trabalho em equipe com pequenas atividades, trabalhos em grupos, gincana e até mesmo na universidade. Na universidade se promove muito esse tipo de esquema para se desenvolver o trabalho em equipe, até mesmo porque o objetivo principal da universidade é ingressar esse aluno no mercado de trabalho, né? E o objetivo da faculdade somente é passar informações técnicas, né, da profissão, mas dar ensinamentos cognitivos, emocionais e um aparato realmente emocional para que esse futuro profissional ingresse no mercado de trabalho e saiba conviver em equipe. Então, por isso, as universidades usam seminários, trabalhos em grupo, certos tipos de apresentação que faz com que os candidatos se relacionem e aprendam a conviver em grupo, a ouvir e dar opiniões, né? Que existem diversas formas de você emitir uma mesma frase, né? Agora, uma mesma mensagem. Dentro das instituições, das organizações, é necessário que pelo menos exista um líder para coordenar esse grupo todo? Toda boa equipe, ela tem um grande líder, né? Esse líder, ele é responsável por nortear e guiar essa equipe. Liderança, hoje em dia, é uma virtude muito difícil de se encontrar e muito valiosa no mercado de trabalho. Então, toda boa equipe, ela tem um bom líder. Esse bom líder não é necessariamente um chefe, né? Que o líder, ele faz com que os liderados, a equipe, queira fazer o que é preciso, né? Para trabalhar em equipe, necessariamente você não precisa gostar do teu colega, ser extremamente amigo dele, ou isso influencia também? Olha, influencia porque é necessário que a gente crie um ambiente harmonioso, né? Um ambiente onde há afinidade entre os integrantes. A gente vai dar um exemplo aqui de equipe como um time, por exemplo, né? No caso de um time, os integrantes desse time nem sempre têm afinidades, mas eles trabalham em conjunto, estão relacionados um com o outro e têm um objetivo em comum. Então, não necessariamente eles estão na mesma função. Existe um goleiro, existe um atacante, mas todos dependem do bom desempenho de cada um para se atingir o sucesso final. E quando você não consegue trabalhar, existe uma esperança porque você aprende de uma forma ou de outra trabalhar em equipe também? Isso pode ser ensinado, Diego? Olha, isso é uma questão cultural, né?
Então, é um pouco mais difícil de ser mudado, mas é possível sim. Então, a pessoa que procura aprender a trabalhar em equipe, ela tem que se apegar a alguns detalhes importantes que se usa no trabalho em equipe. Que é essa questão da comunicação assertiva, que é você saber se expor de uma maneira que não agrida e nem ofenda os demais membros, o comprometimento, o espírito em equipe mesmo, e a questão da inteligência emocional também é um grande diferencial. Ok, Diego, foi um grande prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Estamos muito gratos em recebê-lo hoje aqui. Obrigado. E agora você vai ver que o Cine Bahia oferece hoje muitas vagas para Barreiras. Confira então as opções e boa sorte para você.